Está no ar o canal Vista Pátria com as principais informações do Brasil e do mundo. Na mensagem de final de ano, o comandante do Exército diz que soldado tem que se preocupar com coisas de soldado. Enquanto isso, o Exército condecora Flávio Dino e uma denúncia. Empresas com laranjas estão ganhando licitações do Exército. Parece que soldado tem que se preocupar com coisas de soldado. E tem mais, hein? O Brasil terá o maior imposto de valor agregado do mundo. Foi aprovado agora em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Prepare, porque 2024 vem para assaltar o bolso ainda mais dos brasileiros. E o governo só quer arrecadar e nada mesmo de cortar despesas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diz que Flávio Dino será maravilhoso como ministro do STF. E podemos ter tensões entre Rússia e Finlândia, quando a Finlândia quer entrar na OTAN. Destaques de hoje do canal Vista Pátria. Eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar as informações do canal Vista Pátria e usar o nosso Pix. Eu peço a sua atenção. Colabore com o jornalismo 100% independente do canal Vista Pátria. E esta é a única forma de nós mantermos o canal Vista Pátria no ar. E também ajudarmos o Alan Frutuoso, que está hoje, por proibição da justiça, sem poder vir aqui fazer essa programação para você. E nós precisamos ajudá-lo na defesa judicial para que se defenda logo e se devolva logo os direitos de Alan Frutuoso exercer sua profissão, o jornalismo. É impressionante isso. Então, faça a sua contribuição em Pix para o canal Vista Pátria. Curta, comente e compartilhe. O comandante do Exército diz numa mensagem de final de ano para a tropa: em 2024, o soldado seguirá preocupado com as coisas de soldado. A palavra do general Tomás Paiva foi ao ar na quinta-feira para a tropa. E essa é a tradicional mensagem de final de ano que o comandante dá sempre às tropas. Ele completa um ano agora à frente do Exército, quando o Exército tem a sua pior avaliação pública. Hoje, o Exército não conta mais com a confiança dos patriotas. Num passado, não contava e nunca contou com a confiança da esquerda, a ponto do próprio Lula ter alçado o general Tomás Paiva para o comando do Exército, depois que ele fez um discurso no final do ano passado em São Paulo, em que ele falou: nós vamos continuar íntegros, respeitosos, coesos e garantindo nossa democracia, porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, a alternância de poder. E a alternância de poder é o voto. Quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Isso alegrou e agradou, à época, Lula, que o chamou para o comando do Exército. Numa conversa entre os dois, depois da conversa, Lula ainda disse: pensamos igual, temos os mesmos pensamentos. Isso fez com que esse general, que diz agora na mensagem de final de ano, que soldado tem que se preocupar com as coisas de soldado. Eu acredito que é lustrar coturnos e também as botas dos poderosos, além de prestar continência para ditadores e agora mais, dar condecorações ao ministro da Justiça, um comunista. Hoje, no Twitter, o ministro Flávio Dino publica: fui homenageado com a Ordem do Mérito da Defesa, a maior honraria do Ministério da Defesa. Agradeço ao ministro José Múcio. Está aí, essa é a preocupação dos soldados de hoje. Falando em preocupação de soldados de hoje,
O jornal Metrópolis, do Distrito Federal, e repercutindo aqui pelo portal vistapatria.com.br, traz uma denúncia dizendo que empresas que estão em nome de laranjas faturam milhões de reais em contratos firmados com o Exército. São pelo menos 18 milhões de reais em contratos assinados com o Exército Brasileiro ao longo deste ano de 2023. São propostas, são empresas controladas em endereços comuns e participaram de 157 licitações, pelo menos, da corporação. Parte delas, essas empresas competiram entre si. Formalmente, as empresas estão em nome de jovens, um de 20 anos e outro de 21 anos. Um deles mora no Rio de Janeiro e outro em Blumenau, Santa Catarina. O jornal Metrópolis apurou que elas são, na verdade, controladas por um empresário e um contador, que são alvos de diversas investigações da Polícia Federal por fraude em licitações em outros órgãos públicos. Um informante disse ao jornal Metrópolis, sob a condição de anonimato, que essas empresas são criadas para participar, olha só, participar de licitações do Exército com o objetivo de obter contratos, ou apenas competir para dar cobertura a outras empresas, simulando então uma concorrência. Ele também disse, esse informante, que servem aos interesses de um empresário que foi um dos pivôs da CPI dos Correios lá em 2005, que acabou resultando no escândalo do Mensalão. Parece-me que Lula tinha razão quando usou a frase "o Brasil voltou". Eu completo. Voltou e voltou com tudo. O ex-ministro Anderson Torres, preso e agora libertado, teve também mais de 50 aves apreendidas pela Polícia Federal e entregues ao IBAMA. Só que essas 55 aves, 16 dessas aves apreendidas na casa do Anderson Torres, morreram neste ano sob os cuidados do IBAMA. Isso mesmo, o IBAMA, que cuida de animais silvestres apreendidos, deixou morrer na sua sede 16 aves que eram do ex-ministro Anderson Torres. São 55 aves apreendidas e 16 delas acabaram morrendo no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O IBAMA alegou que algumas aves não estavam bem tratadas e poderiam ter tido subnutrição e também falta de sol. Mas entre 18 de abril e 24 de maio, 16 aves morreram em poder do IBAMA. Não haviam passado por perícia. Outras 3 morreram a partir de julho, de acordo com o laudo da Polícia Federal. Esses animais estão, entre eles, bicudos verdadeiros e curiós. O que nós queremos saber é se o IBAMA será responsabilizado por esse crime ambiental, porque temos aí aves silvestres mortas em seu poder. Mostra que este setor, que este instituto, o IBAMA, é incapaz de cuidar o que está sob seus cuidados. 16 das 55 aves morreram em poder do IBAMA. Quem será responsabilizado? O Brasil está prestes a ter o maior imposto de valor agregado do mundo. Mas é interessante, porque isso já foi aprovado no Senado e agora na Câmara Federal, na sexta-feira de madrugada. E é interessante que esse IVA, que vai reunir vários impostos, terá uma alíquota ainda flutuante, que não se sabe exatamente o peso de tudo isso, mas a mídia, inclusive a BBC de Londres, Folha de São Paulo, entre outras mídias, falam que será sim o maior imposto do mundo, mas que trará benefícios para a economia. É interessante porque a curva de Laffer, que é uma medição técnica que mostra que quanto maior a arrecadação, menor é a força da economia.
E nós estamos tendo hoje uma arrecadação voraz no Brasil e uma economia desacelerando. E mostra que, a partir do ano que vem, com os novos impostos concentrados todos na mão do governo federal, perceba só que o ICMS, que é controle dos estados, e o ISS, que é controle dos municípios, passarão a ser controlados pelo governo federal. Significa que é poder, mais poder na mão do governo federal, e se esvaziam os poderes financeiros dos estados e dos municípios. Com isso, o valor agregado, o IVA, terá totalmente descarregado nos cofres do governo federal e o governo federal fará uma distribuição conforme um conselho. Não se sabe como será formado e por quem será formado e a quem beneficiará. Nós temos hoje uma concentração gigantesca de poder na mão do governo federal e que vai aumentar e muito. Aumenta imposto e aumenta a concentração de poder. Até que ponto isso vai impactar na vida dos brasileiros e na roda da economia vai girar mais? Mais imposto é menos dinheiro no bolso das pessoas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fez um elogio rasgado durante o final de semana para o futuro ministro do STF, que teve seu nome aprovado na semana passada e deve tomar posse em fevereiro. Exatamente, Flávio Dino recebeu um super elogio de Cláudio Castro. Cláudio Castro disse: Dino, um ministro maravilhoso, será um ministro maravilhoso. Cláudio Castro fez esse elogio numa entrevista dada ao jornal O Globo, quando expressou sua confiança ao ex-ministro, ex-governador do Maranhão. O governador chegou a afirmar que o aliado de Lula tem tudo para ser um ministro maravilhoso no STF. Resta saber se ele será maravilhoso e para quem ele será maravilhoso, a quem ele servirá para ser maravilhoso. Que se espera que o ministro Cláudio, que o governador Cláudio Castro possa explicar melhor a quem ele será maravilhoso. Vamos colocar os pingos nos pontos certos. Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro com o apoio de Bolsonaro. Foi reeleito e é do partido PL, o partido de Bolsonaro. O PL, o partido que se diz de direita, é comandado em muitos estados por integrantes da esquerda. E está aí, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro afirma que Flávio Dino, o comunista na corte, será maravilhoso. Estamos mal de representantes conservadores. Agora temos essa para digerirmos durante esta semana. É impressionante, cada dia pior. A Justiça do Rio de Janeiro revogou uma decisão da semana passada que proibia a apreensão de menores sem flagrante na Operação Verão no Rio de Janeiro. Havia uma determinação de uma juíza de que os menores não poderiam ser apreendidos pela polícia e pela Guarda Civil do Rio de Janeiro sem que houvesse ali um flagrante. Mas o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardoso, revogou essa decisão que proibia a apreensão dos menores durante a Operação Verão. Realiza um reforço no patrulhamento nas praias no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o Rio está com a segurança pública em colapso nas últimas semanas, quando as pessoas estão sendo roubadas por arrastões e até sofrendo violência nas ruas. É uma decisão importante. Mas calma, o PSOL já entrou na justiça para que se volte atrás. Ou seja, o PSOL do Marcelo Freixo sempre defendeu os bandidos. E agora, mais do que nunca, defende os bandidos menores de idade. Está na hora de ter redução de maioridade penal no Brasil. Um deputado federal de São Paulo reagiu a um assalto no final de semana
e acabou matando um dos ladrões. É o deputado Alexandre Leite, do União Brasil, que é filho do presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Milton Leite, que foi reeleito agora, este final de semana, para o 4º mandato na presidência da Câmara de Vereadores de São Paulo. O Alexandre de Leite estava no bairro de Interlagos, onde acontecem as corridas de Fórmula 1, na zona sul de São Paulo, quando foi abordado por 2 motociclistas com voz de assalto. Ele reagiu ao assalto e acabou baleando, atingindo um dos assaltantes, que morreu. Parece-me que os dias não estão tão fáceis para os bandidos em São Paulo. Uma notícia internacional. O exército, a defesa israelense, anuncia que encontrou o maior túnel do Hamas na faixa de Gaza. Esse túnel tem cerca de 4 quilômetros de extensão e esse seria um enorme sistema que se estende por mais de 4 quilômetros. A entrada está localizada a menos de 400 metros da passagem de Erez, que é usada diariamente por habitantes da Gaza para entrar em Israel e trabalhar e receber tratamento médico de hospitais. A Rússia não teve problemas com a Finlândia, até que a Finlândia anunciasse a intenção de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a chamada OTAN. Agora é possível que teremos problemas, dizem os líderes russos. E venho, por meio desta, ordenar a recriação do Distrito Militar de Leningrado nas fronteiras da Finlândia, disse Vladimir Putin. Esse distrito militar que Vladimir Putin recria agora foi extinto em 2010 e 13 anos depois, por causa da sinalização da Finlândia querer participar da OTAN, agora volta a ter um distrito militar em Leningrado, porque a Rússia encara como uma ameaça a Finlândia vir fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. São as informações para você que acompanha o canal Vista Pátria. E eu peço a sua atenção, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Fixado nos comentários também está o nosso Pix, para você nos ajudar a manter o canal sempre ativo no ar. Eu sou o Bernardi, substituindo aqui o Alan Frutuoso no canal Vista Pátria. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações.